Dois. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast, nosso canal aqui Responde aí, doutor. Acredito que hoje o tema que vai ser falado aqui vai ser muito relevante. Eu acredito que muitas pessoas serão beneficiadas com o conhecimento que vai ser dito aqui. E hoje eu estou com duas pessoas aqui fenomenais, dois doutor amigo, parceiro, que eu tive a oportunidade de conhecer. Estou aqui com o doutor Bernardo. É até difícil falar o nome, porque é chique, né? É bem goiano, é Bernardo, né? Bernardo. E estou aqui hoje também com o doutor João Sena. Então, quem que é o doutor Bernardo? Responde aí, doutor. Tudo bem, Silvan? Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com você e com o Dr. João, que é um colega que desde a residência a gente está junto, né, João? Um pouquinho, né? A parceria já vem de longa data e, graças a Deus, perdurou até hoje com a equipe, né? Bom, eu sou Bernardo Rodrigues, né? Sou cirurgião bucomaxilofacial. Hoje, atualmente, atuo em Goiânia e Anápolis. E a gente está aí no enfoque do tratamento imediato ao trauma no pronto-socorro, de alguns hospitais aqui de Goiânia e Anápolis. Também no consultório privado, né? Com desde siso, ATM, implante, cirurgia ortognática, né? Juntamente com o Dr. João aí, doutora Laís, né? Excelente, doutor. E quem que é o doutor João Sena? Responde aí, doutor. Então, meu nome é João Guilherme, né? João Guilherme Sena. Faço parte da equipe junto com o Dr. Bernardo, a doutora Laís. A gente possui graduação em Brasília, fiz pouco aqui em Goiânia. Tem essa parte de especialização, a subespecialidade dentro da área de artroscopia, dentro da área de ortognática, minimamente invasiva também, que é o foco da nossa equipe. Hoje a gente atua em Goiânia e Anápolis, igual o Bernardo falou, em Goiânia, em hospitais particulares, não estamos dentro dos principais hospitais de trauma, mas a gente recebe muito trauma na questão de planos de saúde, né, nessas áreas. A nossa equipe hoje é formada por cirurgiões que sempre, a gente está numa formação e sempre focando em cirurgias menos invasivas nos nossos pacientes, tanto é que o foco da nossa conversa hoje está relacionado à artroscopia, né, que é considerada a cirurgia minimamente invasiva da ATM, na teoria, né, mas quando a gente vai discutir um pouco na prática, isso muda, então, algumas pequenas variações. E é isso, a gente também está na área, igual o Bernardo falou, além da área de trauma, ortognática, a ATM, também na área também de estética de face, né, fazendo muito a parte de cervicoplastia, platismoplastia, bem abrangente, né? Sim. Então, o nosso grupo, a gente fala que ele é um grupo focado, mas tem vários nuances onde a gente consegue trabalhar bem várias subespecialidades dentro da área de bucomaxilofacial. Excelente, então que currículo, experiência aqui é o que não falta. E algo bem interessante quando eu converso para vocês, eu conheço, né, a equipe de vocês e queria até mandar um abraço para a doutora Laís. Doutora Laís, um abraço, tá? Ela cobrou isso, inclusive. E aí eu acho muito bacana essa amizade que vocês têm aí. A gente teve a oportunidade, você contou um pouco da história de como que começou, né? Compartilhe aí pra gente um pouco dessa história e até se vocês puderem falar esses hospitais, não sei se podem falar o nome que vocês prestam serviço, que vocês estão disponíveis. Bacana. Hoje a nossa equipe é formada além dos cirurgiões, né, que é eu, o Dr. Bernardo, a doutora Laís Papini. A gente tem uma equipe também que mexe com a parte de acolhimento dos nossos pacientes, que é a Grace. A gente tem a parte da equipe de marketing médico nosso também, que é a Luana. E a nossa história, ela se mistura um pouco, né? A Laís era a R3, a R2, o Bernardo R1. Foi escadinha. Foi uma escada, né? Uma escada de amizade, graduação, onde a gente conseguiu, saindo do nosso grupo que a gente tinha antes, formar o nosso próprio, né? Triar o nosso caminho. E o nosso caminho foi triado para essa parte de mais abraçar o paciente, né? De estar mais próximo do paciente, mais perto da filosofia do que a gente acredita. Sim. De que tratar o paciente de forma única, né? Não é um número que está ali, não é um objeto de estudo. Não é só mais uma cirurgia. Exatamente. Né? E acabou que uniu tudo, né? Juntou 3 amigos que acreditam na filosofia. Que gosta do que faz. Que gosta do que faz. Importante. E tem
uma cabeça de uma filosofia mais da prática de pensar no pós-operatório do paciente, pensar de como é que vai ser o transcirúrgico desse paciente, tentando levar o que é de melhor, né, na parte da área de cirurgia. Então, acaba que é um abraço, né? Somos amigos que operam juntos, então acaba que tudo flui naturalmente, as coisas fluem bem bacanas, a gente não tem nenhum tipo de contrassenso em relação a isso, né? Foi engraçado que foi bem natural, né? Quando aconteceu. A gente operava junto por conveniência e por facilidade, e que a gente gostava um do outro, acreditava no potencial um do outro, né? E a gente sabia da capacidade cirúrgica e desse tato, né? Desse tratamento especial para o paciente. E aí a gente começou conversando por WhatsApp, né? Eu estava em São Paulo ainda. O João e a Laís estavam aqui, eu fui para São Paulo, fiquei 1 ano lá fazendo a gente chama de fellowship, né? Na cirurgia. Mas é como se fosse uma subespecialização. E aí, na ocasião, eu tava lá com o Dr. Gabriel Pastor e a Patrícia Radaí, inclusive um abraço para eles, obrigado, devo muito a vocês. E lá o meu enfoque era aprender a operar artroscopia, né, que é cirurgia minimamente invasiva da TM. E aí começou a surgir alguns casos aqui em Goiânia. E aí o João e a Laís falavam, Bernardo, vem cá operar com a gente e tal. E eu vinha e voltava. Até chegou uma hora, eu falei assim, cara, meu lugar é aí. E aí foi acontecendo, do nada tem a equipe, né? E foi legal, foi bom porque foi natural, não foi nada assim... Aconteceu, foi despretensioso. Eu acho que aconteceu na hora que tinha que acontecer, né? O Bernardo terminou o fellow dele lá em São Paulo, ele foi agregado à equipe de lá. Eu terminei a buco aqui, era até para eu ir para lá, acabou que eu fui agregado na equipe daqui. Só que quando o Bernardo estava terminando, participando da equipe de lá, ele viu a necessidade dele, que ele precisava voar só, né? E foi a mesma coisa que eu participava da equipe e eu percebi a necessidade que eu precisava trilhar um caminho daquilo que eu acreditava. Aí, igual o Bernardo falou, né? Eu até tava vendo esses dias no celular, a primeira reunião que a gente teve via Skype, foi, né? Skype, Zoom. Inclusive... Tava na época da pandemia, né? No época auge da pandemia, pandemia. era eu, o Dr. Bernardo, inclusive o Marcondes estava nisso. E a gente discutindo o que a gente acreditava. E foi a época que o Bernardo decidiu sair, eu decidi sair, a gente juntou e graças a Deus deu tudo certo. A gente tem um volume bem bacana de casos aí. E isso é tudo reflexo do trabalho, daquilo que a gente acredita, assim. Isso é muito bom. Eu percebo, assim, quando eu converso, eu percebo quando a pessoa ama, que a gente vê aquele brilho nos olhos. Quando vocês falam, não é só uma cirurgia, o jeito que a gente trata o paciente, a amizade. E eu já tive a oportunidade de ver vocês no centro cirúrgico. Então, o ambiente é diferente. Diferente. Isso faz diferença. E quem ganha com isso? O paciente. Sim, claro. Com certeza. O maior beneficiado é o paciente. O legal, Silvans, é que a gente, assim, nós, os três, tem um estigma de que a cirurgia não tem que ser uma cirurgia, né? O paciente hoje, você fala assim, vou fazer uma cirurgia. A família fica alvoroçada, o paciente fica alvoroçado. Todo mundo carrega um estigma da palavra pesada, né? Nossa, cirurgia. Vou pro centro cirúrgico, vou fazer uma anestesia geral. Quando fala isso, já se cria um pavor, né? E é legal porque eu, o João, a Laís, todos nós tentamos levar para o nosso paciente que não precisa ser tão ruim assim, né? Não, tem gente até que fala assim, mas é modinha, minimamente invasivo. Não é isso, não. Acho que o minimamente invasivo vem desde o cuidado pré-operatório, né? Do transoperatório, no afastamento, a delicadeza que a gente vai tratar, o clima do centro cirúrgico, né? Que é muito legal, né? E a gente fazer com amor e respeito ao nosso paciente, né? E a técnica é um detalhe importante, né? Mas eu acho que se não tivesse esse consenso dos três de ser minimamente invasivo, né, que não é só uma técnica, não existe uma técnica de cirurgia ortognática minimamente invasiva. É uma filosofia, né? Massa. Não é só o tamanho do corte, tamanho da incisão, a osteotomia. Eu acho que vem do cuidado que se entrega para esse paciente, para que o transoperatório, o pré-operatório, desde o acolhimento familiar, que é muito importante, o transoperatório e o pós-operatório sejam menos mórbidos para esse paciente.
que a gente consiga entregar um resultado satisfatório de excelência, Sim. né? Não é só um nome, não é só um marketing, né? A gente pensa no minimamente como uma filosofia. Excelente. Muito bom ouvir um pouco aí da história e do que vocês acreditam. Pode ter certeza que eu estou aprendendo muito com vocês aqui hoje. Então vamos para o nosso tema, né, que é cirurgia das ATMs. Eu mesmo tenho várias dúvidas sobre esse procedimento. Vamos lá então. Vamos começar com o que é a cirurgia da ATM. Explica para nós aí um pouco do conceito, como que surgiu, quem foi o idealizador, quem foi o pioneiro. Se vocês puderem conceituar para nós aí o que é a cirurgia das ATM, e depois a gente vai entrar um pouco mais aqui sobre a cirurgia aberta, fechada, artrocentese, artroscopia, para o paciente que tá ouvindo, que está assistindo, para que ele possa saber diferenciar. Claro que é uma consulta que vai fazer todo o diagnóstico, mas eu acredito que o paciente leigo, aquela pessoa que não entende, ao assistir esse podcast, ela vai conseguir ter uma consciência melhor do que ela está passando. Bom, a ATM é basicamente a articulação temporomandibular. Igual todo mundo tem o joelho, o cotovelo, que são articulações do corpo, a gente tem a articulação que faz a nossa mandíbula abrir e fechar. E a gente usa ela para comer, para falar, para deglutir, certo? E existem alguns problemas que acometem essa articulação que a gente vai chamar de DTM, que é disfunção temporomandibular, tá? Esses problemas, geralmente, eles são causados por traumas, seja um trauma crônico de baixa intensidade, como assim, aqueles hábitos parafuncionais, paciente que arranja os dentes todos os dias, aquele paciente que tem uma oclusão muito ruim, aquele paciente que come caneta, que mastiga chiclete o dia todo, que são traumas de baixa intensidade, mas já vem carregando aquilo lá ao longo do tempo, e aí isso aí vai ter uma sobrecarga dessa articulação e vai causar um tipo de problema, né? Seja ele muscular, articular, cirúrgico ou não, tá? O tratamento para articulação, ele é escalonado. Geralmente, a gente nunca começa um tratamento com uma cirurgia direta, né? Obviamente, existem casos que exigem, mas 95% dos pacientes tendem a ter um tratamento conservador, tá? Quando esse paciente que fez um tratamento conservador e não surtiu um efeito esperado ou um efeito desejado ou ficou aquém aquele resultado, a gente passa para um segundo degrau ou terceiro, tá? O primeiro degrauzinho disso aí, pós-tratamento conservador, a gente chama de artroscopia. A artroscopia ela tem 3 níveis, tá? Nível 1, nível 2, nível 3, que vai depender de cada doença, de cada paciente, para a gente poder realizar. A artroscopia basicamente é a operação dessa articulação através de câmeras, tá? Que tem aí de 1,9 a 2,3 milímetros. Para você ter ideia de padrão de comparação, se você pegar uma caneta Bic, aquela parte interna da caneta, onde fica a tinta mesmo, né? A nossa ótica que vai na articulação tem aquele tamanho. Então, assim, a gente chama de minimamente, mas realmente ela é bem delicada mesmo. Bem delicado. E aí você acessa com essa câmera e você tem alguns outros portais que você faz o trabalho dentro da articulação, né? De reposicionamento da cartilagenzinha quando está deslocada, de remover as partes inflamatórias ou aderências, de renovar aquele líquido da articulação, que é famoso quando o pessoal tem problema no joelho, que lava o joelho, faz aplicação no joelho. É basicamente isso que a gente já fazia há algum tempo atrás nas partes mais básicas, né, na artroscopia nível 1, só que a gente fazia a cega. E hoje a gente consegue enxergar o que está fazendo. Então, além de um tratamento, a artroscopia também é um exame diagnóstico, porque eu consigo ver aquela articulação por dentro, né? E eu consigo executar algumas tarefas que trazem um resultado muito satisfatório para o nosso paciente, né? E a depender do que o caso dele precisa. Se o caso dele for mais complexo, a gente vai para a artroscopia nível 3, se for mais simples, a gente vai para a artroscopia nível 1, todos realizados com a mesma maneira, com a câmerazinha, um trocáter de trabalho, ou 2, dependendo do tipo de artroscopia, né? O que é a vantagem da artroscopia em relação à cirurgia aberta que a gente vai falar agora mesmo? A artroscopia, ela permite para a gente agregar um paciente que talvez estava no limite entre uma cirurgia aberta e um tratamento conservador que não estava surtindo muito resultado, e o paciente ficava com aquele pezinho atrás, e às vezes até o cirurgião também. Então a gente consegue agregar na vida desse paciente.
né? Ou então, aquele paciente que tem um caso de cirurgia aberta, por exemplo, que tem já um desgaste maior, mais acentuado, um tempo de doença mais elevado, só que a gente tenta tratar esse paciente de uma forma menos invasiva, né? Essa palavra vai ficar redundante hoje, talvez, aqui, mas a gente consegue entregar um resultado muito bom, né, para esse paciente de uma maneira menos agressiva e que cause menos morbidade pós-operatória. Tá. Quer falar sobre cirurgia aberta, doutor? Não, a cirurgia, na verdade, quando a gente pensa em cirurgia da TEME, até é bom até... Ou porque que a gente focou muito... Não que focou, mas acabou caindo pra gente muito foco, né, na parte de cirurgia de ATM, principalmente na parte de artroscopia, é que a gente percebeu quando a gente veio da mesma escola, né? A gente fala escola, até parece que é escola de graduação, né? Mas a escola que a gente fala da mesma especialização, do mesmo local de especialização. Quando a gente fez 3 anos da parte de buco, da escola que a gente veio, a parte da ATM ela é muito pouco tratada, é lógico, né? Depende muito de cada região, de cada residência, de cada especialização. E a gente percebia que na nossa parte, na parte até de formação, faltou muito. Então foi a partir daí que surgiu a ideia, não a ideia, mas a necessidade da gente conseguir fazer cursos fora para aprimorar essa questão da ATM. Porque era tratado de maneira muito singular, né? O paciente ele chegava com dor, era tratamento conservador. O paciente travamento da boca, tratamento conservador. O paciente com zumbido no ouvido, tratamento conservador. E a gente começou a perceber, mas eu vou tratar conservador até quando, né, esse paciente? Ou até mesmo esse paciente que talvez necessitava de um tratamento mais simples, já passava por uma cirurgia mais invasiva, né, mais agressiva, sem antes ter tentado alguma coisa que fosse menos mórbido. Exatamente. Né? Então, aí, a partir desse momento, a gente começa a enxergar um campo da área da bucomaxilo que, pra gente, não só pra gente aqui no estado, né, mas pra fora, era muito pouco explorado. E a parte dessa área de cirurgia da TM voltado, igual o Bernardo falou, é virar meio mórbido, falar minimamente invasivo, mas é realmente isso. Era muito foco de São Paulo, né? Então, o Bernardo viu essa necessidade, ele foi para São Paulo, ficou um ano lá, para voltar focado nessa área. Então, quando a gente pega esse paciente no nosso consultório, e pelo volume de cirurgia, parece que a gente opera todos os pacientes que chegam com problema de ATM. Claramente não. 90% dos nossos pacientes, eles chegam no consultório, o tratamento é indicado para conservador. É igual o Bernardo falou, é o degrau, é como se fosse uma escada. O meu paciente, ele quer ser tratado da melhor maneira possível, o menos invasivo possível. O menos invasivo não quer dizer que é só artroscopia, mas a gente volta para acupuntura, para fisioterapia, para a gente tratar esse paciente. A partir desse momento, a gente consegue agregar valor e desmistificar e guiando esse paciente para a real necessidade. Então, a parte da cirurgia de ATM, igual o Bernardo falou, para a gente chegar numa cirurgia aberta, a nossa equipe, né? Lógico que cada técnica funciona diferente em equipes diferentes. A gente criou como filosofia que, para a gente chegar na cirurgia que é realmente aberta, a gente abre, faz um acesso na frente da orelha do nosso paciente, mesmo que a cicatriz seja um pouco mais discreta, mas tem um pós-operatório mais mórbido, com certeza. Para a gente chegar nessa cirurgia, a gente tem que ter passado pelos degraus antes. Então, passou pela fisioterapia, não deu certo, aí fisioterapia, acupuntura, a placa, né? A gente falava tratamento medicamentoso associado e não deu certo, aí que a gente vai para a cirurgia de artroscopia. E para ir para a cirurgia, a gente vai através de exames também, né? Todo procedimento paciente que a gente planeja fazer qualquer tipo de procedimento, a gente faz a tomografia de face, faz uma ressonância ATM, porque tem que ter os dois juntos para a gente indicar corretamente também. Porque existem casos que através do exame de tomografia de face, a gente percebe que não dá para fazer artroscopia, porque é uma contraindicação absoluta quando a gente tem o teto da cavidade glenoide ali rompido. Por exemplo, é totalmente contraindicado fazer artroscopia. Então, isso é uma escada, é uma programação. Então, para o meu paciente chegar numa cirurgia hoje,
meu não, né? O nosso paciente. Chegar para uma cirurgia aberta hoje é o nosso último degrau. Sim. Antigamente era o primeiro degrau aberta, né? Ou tratava conservador para sempre, ou já ia direto para aberta. Uhum. E a gente percebeu que não precisa ser assim. Então, a gente tem muito caso, graças a Deus, do ano passado para cá, principalmente, a gente tem um volume bem legal. E dos pacientes que a gente operou, que a gente fala que operar fechada, artroscopia, para a gente precisar ir para o último degrau, acho que foi 2 ou 3 casos, né? Porcentagem pequena. A porcentagem é muito pequena. Então, há uma melhora gigantesca no segundo, terceiro degrau, para depois ver a necessidade realmente da cirurgia aberta. Então, esse passo a passo, essa filosofia, igual o Bernardo falou, não é propriamente a técnica, é a filosofia que a gente leva em cada paciente, ele é levado muito à risca. E a gente vê isso que a gente tem muita melhora dos nossos pacientes sem necessariamente passar por algo tão invasivo. Apesar de que a cirurgia aberta hoje em dia, com a evolução e técnica, tem um pós-operatório menos mórbido, mas comparado com a artroscopia, a gente vê uma diferença muito grande. Tanto na realização da técnica, quanto no pós-operatório do nosso paciente. Isso não quer dizer que não exista uma indicação, né? Sim. A cirurgia aberta, ela tem suas indicações, tá? A gente costuma classificar o nosso doente, quando chega o nosso paciente, em 5 graus, tá? A gente chama de estágios de Wilks, né? Eventualmente, chega um paciente já no 4º estágio, no 5º estágio, que é o último, que seria da minha parte, né, de indicar uma cirurgia fechada, uma artroscopia feita de maneira errada, né? Não é todo mundo que chega vai para a artroscopia, pelo amor de Deus. Né? A cirurgia aberta, ela tem o seu valor e ela é muito bem indicada em alguns casos, às vezes de maneira direta mesmo, ou secundária, como a gente já vem conversado, tá? A diferença básica dos 2 procedimentos, obviamente, é a indicação e individualizar cada caso, né? Cada caso é tratado da maneira que ele merece, né? Se o paciente está pior, ele vai ser tratado de uma maneira mais que venha responder com aquele caso lá. Eu costumo dizer assim, é igual o carro. Se seu carro está precisando de manutenção, você não faz, ele vai estragar. E aí, estragando, vai ficando mais difícil de resolver. Então, problema simples, tratamento fácil. Problema complexo, tratamento difícil, tá? Tratamento difícil, ele não quer dizer que é impossível, obviamente, né? Mas a gente vai subindo aquela escadinha cada vez mais. É engraçado, e a gente falando disso, essa semana chegou um paciente para mim, lá no consultório, que ele já estava procurando há muito tempo alguém que ajudasse ele nessa parte da ATM. Ele começou com estalo, o paciente abria a boca e estalava. Aí, com o tempo, começou a sentir dor, zumbido no ouvido, aí no otorrino não tinha nada, dor de cabeça, no neuro não tinha nada, procurou alguns dentistas, né? Foi engraçado que ele até citou assim, falou assim, eu fui até num doutor que uma blogueira fez a propaganda dele aí, rapaz, eu deixei uma fortuna com ele e o cara não resolveu o meu problema, né? Então, assim, falta, às vezes, nesse atendimento inicial, como o doutor João falou, que na nossa formação já foi deficiente nessa parte de ATM. Então, a gente teve que procurar meios por fora da nossa formação, desde a faculdade até a parte de especialização, né? E a gente teve uma deficiência porque não é a gente. Isso é meio que uma terra... A ATM, até pouco tempo, era uma terra pouco explorada. A gente não procurava ter tanto interesse, né? Hoje que, com o advento dessas técnicas que são efetivas e são mais tranquilas, apesar da curva de aprendizagem ser longa, né? A gente precisa de uma experiência vasta para poder realizar com eficiência um procedimento, né? Os profissionais não se atentavam em nem saber o básico, né? Então, esse paciente mesmo, hoje ele chegou para mim já com uma osteoartrose avançada, já num estágio avançado, que talvez naquele primeiro profissional lá, o generalista, se tivesse feito um diagnóstico correto, talvez, através de exame físico, né? Hoje o doutor não gosta nem de examinar o paciente ou não acha que é uma coisa importante, né? A gente não opera exame, a gente opera o paciente. Se o paciente não for examinado, que é uma parte crucial no diagnóstico, para poder indicar um tratamento, como é que você vai conseguir
indicar esse tratamento correto, né? Isso é uma crítica que eu faço, não é sendo hipócrita, falando, eu fui atrás. Não, é porque eu acho que deve ser considerado, levado em consideração desde a graduação. Talvez esse paciente conseguiria ser tratado de uma maneira mais branda se tivesse sido diagnosticado mais cedo, né? E aí ele foi até brincou, falou assim, nossa, doutor, e eu vim no seu consultório, que é do lado da minha casa, e vou resolver o meu problema. Eu andei tão longe para poder conseguir arrumar isso, e do lado, e era perto mesmo a casa dele do meu consultório. Então é basicamente isso, né? Não, excelente. E é interessante essa parte dos degraus, né? E isso aí que você falou, você ir num profissional, não que... beleza, todos estudaram, fizeram suas especializações, mas a filosofia, ela faz diferença. E eu percebo isso. A maneira com que você trata o paciente, em cada caso, ela faz diferença. Igual você falou, o paciente, se o primeiro profissional tivesse tratado já no começo, possivelmente ele já tinha resolvido o caso. É o que a gente acredita muito, né? Que bate muito na tecla também, né? Que a gente tem que tratar cada paciente como se... Cada paciente é uma pessoa única. O tratamento, ele é único para aquele paciente. Às vezes, a minha limitação técnica não pode ser a limitação do tratamento do meu paciente. Então, às vezes, não é porque eu não consigo fazer determinada técnica ou, às vezes, não consigo indicar determinada técnica que é vergonhoso indicar para um colega, pedir uma segunda opinião. Então, eu acho que a parte nossa também, né? Vale até mais pra gente, que a partir do momento que o paciente ele chega com dificuldade, às vezes tem aquele problema de o paciente chegar e perguntar alguma coisa e o profissional não sabe responder na hora ou tá com vergonha de responder algo errado, não é errado, não é vergonhoso você virar para o paciente e falar, o seu caso eu acho um pouco mais específico, é bom indicar para determinado local. Porque às vezes você não fechando o diagnóstico, você trata aquele paciente igual o paciente do Bernardo. Ele foi tratado de maneira, não que de maneira errada, às vezes de maneira equivocada. Do que realmente ele precisava por falta de uma análise crítica de uma segunda opinião, de um colega, ou alguma coisa assim. Então, acho que essa importância também da conscientização, não só de colegas dentistas, mas até colegas nossos, né, da bucomaxilo, de que não é porque eu tenho uma limitação técnica que o meu paciente precisa ter uma limitação de tratamento. Então, saber diagnosticar, saber orientar, saber tratar é importante. Mas saber quando não tratar daquela maneira errônea também às vezes é mais importante do que saber tratar. Porque às vezes eu trato meu paciente de uma maneira que não é que é errada, mas não é uma maneira correta, ao invés de eu tornar aquela dor um pouco mais branda ou tirar aquela dor do meu paciente, eu acabo piorando o quadro e piorando esse quadro eu não vou resolver. E meu paciente, às vezes, o que poderia passar por uma técnica menos invasiva, vai ter que pular para o último degrau da escada, que seria uma cirurgia aberta. Né? Excelente. E a artrocentese, ela entra aí no tratamento conservador? O que é, em que casos ela é indicada? Fala aí para nós, doutor, responde aí. Bom, a artrocentese, ela é basicamente a lavagem da articulação, só que ela é feita às cegas. Né? Eu tenho que saber muito bem falar um pouco sobre isso, porque eu não posso falar que eu só faço artroscopia nível 1, que é basicamente a artrocentese com vídeo. A artrocentese a gente pega 2 agulhas, coloco na articulação e lavo. Com isso, eu consigo remover todo aquele líquido inflamatório que causa dor para o paciente, né? Através da pressão do líquido também, eu consigo remover algumas aderências naquela articulação, que talvez é o que está limitando o movimento de abertura e fechamento de boca daquele paciente, né? E além de conseguir medicar, né? A gente medica com analgésicos, anti-inflamatórios e com ácido hialurônico, que é o lubrificante da articulação. É como se fosse a graxa da articulação. Então é um tratamento que ele dá muito certo, quando bem indicado. Mas se eu tiver a oportunidade de fazer ele sob uma ótica, que é com vídeo, eu prefiro, né? Porque muitas vezes a articulação do paciente está tão profunda que a agulha não chega,
né? E aí eu vou estar lavando o músculo do paciente, vou estar lavando uma parte que não é a articulação propriamente dita e não vou estar sendo efetivo. Mas, por exemplo, o paciente do SUS ou aquele paciente que não tem condições de ser levado para um centro cirúrgico para fazer a artroscopia, que é por vídeo e precisa ser realizado em ambiente hospitalar, né? Eu não posso também deixar de oferecer uma técnica que talvez venha a calhar com o problema dele, né, dentro daquela limitação. Então, eu acho que a artrocentese ela é muito legal. A gente lava a articulação, consegue melhorar o paciente quando indicado, né? Mas se for possível, eu prefiro, né? A nossa equipe, a gente prefere fazer isso sob a percepção da ótica, né? A gente consegue ver que realmente está sendo efetivo, né? O que a gente percebe operando tanta artroscopia, né? Do ano passado para cá foram, acho que quase 200 articulações de pacientes que a gente operou, é que cada anatomia ela varia muito. E, igual o Bernardo falou, o local ele determina muito a técnica também. É lógico, no SUS, ou pacientes que não têm condição, às vezes chega no consultório uma dor específica. A artrocentese ela é uma técnica excelente, muito bem indicada, só que existem variações. E essa variação da própria anatomia do paciente, às vezes pode acometer, seja o cirurgião ou o pessoal que trabalha com a parte de DTM, a fazer essa artrocentese às cegas, achando que está dentro da articulação e às vezes a pressão que ele consegue ali não é da articulação, às vezes é músculo. Então a gente tem casos, né, já pegou caso de paciente chegou no consultório que passou pelo procedimento de artrocentese, falou que logo após o rosto inchou muito, mas a dor persistente. Então o que a gente acredita que pode ter acontecido é que na técnica da artrocentese, ao invés de ter lavado dentro da articulação, lavou músculo. Então, acaba que não resolveu. Mas quando a técnica é bem empregada, resolve muito. Ela Então, é o muito paciente chega efetiva. com uma abertura de boca no consultório de 22 milímetros, faz artrocentese, imediatamente está abrindo 30, 35. Então, ela resolve bem. No nosso caso, que a gente trabalha muito com a parte particular, né? A gente tem esse privilégio, querendo ou não, nossos pacientes têm plano de saúde ou pacientes particulares. Quando a gente passa para o degrau que a gente fez ao tratamento conservador e o próximo degrau, às vezes, era uma artrocentese, a gente tem a oportunidade de pedir uma artroscopia via plano, a gente com certeza vai preferir a artroscopia via plano. Por quê? Porque a gente consegue ter a certeza que a gente está dentro da articulação. A gente faz, quando é nível 1, a gente faz a navegação diagnóstica, vê como é que está a articulação daquele meu paciente. A gente filma, documenta, mostra para o nosso paciente o que está acontecendo dentro daquela articulação e sabe que fez a lavagem, cauterizou se precisar cauterizar, medicou, fez a viscosuplementação com ácido hialurônico e eu tenho certeza que eu vi o que a gente estava fazendo. Quanto na artrocentese, a gente tem não é que é o benefício, a gente tem a dúvida, o benefício da dúvida não, a gente tem a dúvida de que realmente esteja lá. Na artroscopia, não. Quando a gente olha, a gente está vendo. A certeza, É né? engraçado. Quando a gente faz o acesso, a gente sabe exatamente como é o tecido. Bateu o olho, vê alguma coisa diferente, ó, tá fora. Bateu, tá lisinho, do jeito que a gente vê a articulação, tá dentro. Então, a gente sabe o que tá fazendo. A artrocentese é um passo do degrau. Mas a gente acredita que esse passo do degrau da artrocentese, ela tá limitada a casos limitantes de ambiente. Por exemplo, pacientes com poucas condições ou até no serviço público. Ou até mesmo o paciente que não tem a condição de ser levado ao centro cirúrgico por morbidades Sim, fisiológicas. Às vezes o paciente não pode receber uma anestesia geral, tem algum problema cardíaco, algum problema limitante que não permita que ele vá para o centro cirúrgico, a artrocentese vai ser muito bem indicada. Com certeza. Excelente. Era até uma dúvida minha aí para eu poder entender e ver a diferença. E vamos lá. Uma pergunta bem tranquila. Quando que é indicada a cirurgia para tratar a dor? Vocês vão falar de dor, quais são os sintomas, quando que é indicado, o que o paciente, às vezes, vai estar ouvindo, alguém está sentindo algo, tem um sintoma, e às vezes não sabe que tem um tratamento, não sabe que tem que passar por uma artroscopia. Quais são os sintomas? Relata para nós como que é feito todo o diagnóstico, vamos falar primeiro dos sintomas que a pessoa tem. Muitos sabem que tem, outros não.
E ao ouvir vai falar assim, não, eu tenho isso aqui, então eu preciso fazer uma consulta, preciso resolver esse problema. Quando procurar, né? Quando procurar. E aí depois a gente vai falar de como que é feito todo o diagnóstico até o paciente ele ser submetido a uma cirurgia. Certo. Bom, eu vou começar, doutor, você me Pode, complementa? complementando, pode ficar à vontade. Vamos lá, eu vou contar uma historinha que é geralmente a historinha padrão dos pacientes que chegam para mim. Geralmente os pacientes que são indicados para a gente, né, eu vou falar agora por mim, pelo João e pela Laís, muitas vezes nossa porcentagem pode ficar um pouco acima dos 90% dos tratamentos conservadores, porque ele já chega para a gente no estágio, né, assim. Bem lá em cima. E a historinha geralmente é essa aqui. Vou contar outra história dessa semana que eu atendi, para poder contextualizar. 4 anos atrás, fui tirar o siso, 5 horas de procedimento para remoção do siso. Nessas 5 horas, ficou com a boca aberta, forçando a mandíbula para um lado para o outro. Uhum. Isso aí teve uma sobrecarga da articulação, né? Lembra aquela historinha do trauma crônico de baixa intensidade por muito tempo? Eventualmente, esse trauma pode ser agudo, alta intensidade, uma vez só. Caiu, bateu o queixo, né? Tomou uma porrada, uma pancada, um abraço que deslocou aqui, ou mesmo uma extração de siso demorada, né? Até por isso a importância de procurar um especialista até nos procedimentos que você fala assim, mas é uma extração de siso, né? A gente trata o siso também com a sua importância, né? Esse paciente fez o siso, depois disso começou com dificuldade para abrir a boca. 2 semanas, 3 semanas depois, começou a abrir a boca normal, o edema passou, começou a estalar. O estalo geralmente é o primeiro sintoma, né? O paciente começou a estalar. Um estalo, às vezes, sem dor, ou não limitante. Depois que o estalo começa, em um tempo e não feito nada, e aqueles hábitos, às vezes, parafuncionais persistem, ou o paciente não procura tratamento, geralmente ele evolui para um estalo doloroso. O paciente vai abrir a boca, escuta aquele estalo, aquele clique, sente dor, né? E pode ser uma dor que não seja sempre, mas tem, ela é presente, né? Essa dor, às vezes, ela se confunde muitas vezes com dor no ouvido. O paciente pode sentir dor no ouvido, zumbido, sensação de ouvido tapado, tá? Que geralmente é um reflexo da articulação. Quer dizer que toda dor de ouvido, todo zumbido, toda sensação de ouvido tapado está representando uma disfunção da articulação? Não. Obviamente não, né? O ouvido tem que ser uma área que tem que ser explorada pelo otorrino. Fez a exploração, o otorrino falou que não tem nada, a gente passa para um segundo passo, né? E a ATM pode ser realmente uma das causas. Por quê? Primeiro, pela proximidade anatômica, né? Se você que está em casa colocar o dedo aqui na frente do ouvido e abrir e fechar a boca, você vai perceber que mexe. É bem aonde você faz o movimento, né? E mexe bem à frente do ouvido. Então, se inflama aqui a região, essa dor ela pode ser difusa para a região do ouvido, né? E o que divide a articulação do ouvido é uma lâmina muito fina do osso. Você tem um edema, tem uma compressão, vai refletir lá. Além disso, passa 2 estruturas, que são 2 nervos na articulação. Um chama aurículo temporal, o outro chama corda do tímpano. Que são nervinhos que, quando você tem uma inflamação da articulação, você pode pressionar esse nervinho e isso aí vai também ter uma repercussão no ouvido do paciente. Então, essa é uma das queixas que, às vezes, fica sem diagnóstico com problema no ouvido muito tempo, tem aquele estalinho ali que o paciente acha que é inocente e ele fica procurando de maneira errada, né? Depois disso, começa a limitação de função, seja ela às vezes para comer um alimento mais duro, né? Ou realmente uma dificuldade para abrir a boca. Quando o paciente começa com a dificuldade para abrir a boca, ele fala assim, ó, eu acordei, geralmente de manhã, tá? Eu acordei, minha boca não abria direito. Eu mexi assim um pouquinho, fiz um jeitinho, estalou, minha boca abriu. O que é o estalo, né? Em cima do ossinho da mandíbula tem uma cartilagenzinha, a gente chama de disco articular, que ela desloca geralmente para frente. Quando você vai abrir a boca, que o ossinho da mandíbula mexe, aquela cartilagem volta meio que com pressão para cima da cabecinha da mandíbula. E isso aí repercute no barulho clínico, que é o clique, o estalo. Às vezes tem gente que está até alimentando, você escuta na mesa, né? Estalando. Então, o segundo passo aí, depois da dor, é a limitação de abertura bucal. Depois dessa limitação de abertura bucal, com redução, com essa cartilagem voltando para o lugar, com esse estalo, posteriormente a isso, se não feito nada, o ligamento que segura essa cartilagem, ela vai afrouxando. E aí chega um dia que o paciente vai abrir a boca, não vai estalar mais. No começo pode ser que ele fique limitado, dificuldade de abrir, e geralmente é quando o paciente procura a gente. Mas em algum dos casos, esse paciente que está com essa limitação de abertura,
por o ligamento estar tão relaxado, tão frouxo, ele consegue abrir mais a boca. Ele consegue voltar à abertura padrão dele antes. Só que a anatomia dele está errada. Aquela cartilagem que era para estar em cima da cabecinha da mandíbula, em cima do ossinho, está lá na frente. Aquele ligamento que era para estar voltando a cartilagem para o lugar e limitando aquela abertura de boca, está todo rasgado, todo frouxo. Então ele consegue ter uma função legal, né? O ligamento já está tão ruim que não dói, muitas vezes. Ou se dói, dói pouco, ou dói de vez em quando, e o paciente começa a ter uma vida normal. Nisso está tendo um contato de osso com osso. E aí começa onde você tem a degeneração, né? E às vezes esse paciente vai procurar você daqui 2, 3, 5, 10 anos, já com outro sintoma, que é o desvio da mordida. Aí aquele ossinho degenerou tanto que a mandíbula mudou de posição. Aí ele fala, ô doutor, minha boca tá torta. Eu tô mordendo diferente. Eu tô assimétrico. Então é uma progressão. Dificilmente esse paciente vai sair do bem para a boca torta. Né? Às vezes pode até ser que ele não prestou atenção ao longo da vida, ou o limiar de dor era alto, né? Ou realmente procurou profissionais que não deram a devida assistência, tá? Então, assim, na minha experiência clínica, essa é a historinha clínica. O cara chega assim, ou no estalo sem dor, né? Ou no estalo com dor que volta para abrir a boca depois, ou já degenerado total, que às vezes tem que fazer já até uma prótese de ATM, né? Degenerou tanto que é igual ao quadril. O senhorzinho de idade lá que faz a prótese de quadril, na ATM também tem prótese, né? E essa é a progressão da doença. Obviamente, tem problemas que são sistêmicos, como artrite reumatoide, né? Que acomete todas as articulações, e às vezes isso aí acontece muito rápido, né? Não necessariamente ela acontece desse jeito, mas o comum é isso aí. Então, tendo um desses sintomas, o interessante é procurar um profissional que seja habilitado, né? Para você poder fazer um diagnóstico precoce e um tratamento correto. Eu acho que deu para responder mais ou menos. Que isso, ficou excelente. É igual o Bernardo falou, que hoje em dia, com o fluxo que a gente tem, os pacientes que chegam pra gente são os pacientes que já passou por muita gente, tem queixa de muita coisa e ninguém resolveu o problema dele. Então, além desse tipo de paciente, a gente recebe cada vez mais, principalmente indicações de colegas otorrinos, neuro, porque o paciente chega lá, igual o Bernardo falou, com zumbido, com dor de ouvido, e passa pelo otorrino, o otorrino fala, ó, não tem nada. E antigamente, esses pacientes, eles, igual o Bernardo falou, a ATM, ela, querendo ou não, é uma área na bucomaxilo explorada a fundo em toda a história do bucomaxilo, se for pegar, é relativamente recente. Então, esses pacientes eram meio que perdidos, ó, não tem tratamento, tá com zumbido, segue a vida. Então, os pacientes, ou eles procuram, depois que passou por todo tipo que é de dentista, por outros colegas bucomaxilo que não resolveu o problema dele, ou encaminhados por colega otorrino e neuro, que o paciente tem uma cefaleia persistente, faz todo tipo de exame, não tem nada, na otorrino é a mesma coisa. Então, esse paciente chega pra gente já com a queixa bem avançada, né? Então... A equipe opera muito, né? Porque o paciente chega pra gente meio que como referência, não, manda pra lá, não resolveu com nada. Manda pros meninos, que os meninos vão dar o jeito. Vão dar o jeito. E a gente tem que operar, não porque a gente opera muito, é porque o paciente precisa daquilo lá. É porque acaba que, a partir do momento que a gente tem muita indicação de otorrino, o otorrino manda pra gente casos que chegava nele e não resolvi, quando a gente faz o processo, pede os exames que a gente precisa corretos e faz o diagnóstico correto e trata esse paciente volta no otorrino e fala, a equipe tratou e sumiu, desapareceu o meu zumbido. Aí acaba que vira a referência deles em indicar esse tipo de tratamento. Então, quando chega pra gente, igual o Bernardo falou, já tá no ápice bem extremo, assim. E o que abrange a gente fazer o diagnóstico correto desse paciente, então, às vezes ele já vem com o otorrino com vários exames, mas não vem com o exame específico que a gente precisa. Igual você questionou. O paciente chegou no consultório. Qual exame que a gente pede para esse paciente para fazer o diagnóstico correto? Então, antigamente, a filosofia era pedir só ressonância.
E a gente começou a perceber que a ressonância em si, a gente vai ver a questão da articulação, da degeneração da articulação, do deslocamento de disco, seja ele para anterior, para lateral, para medial. Mas a gente percebe que é um contexto, né? É um conjunto. Então, é o osso junto com a articulação. Então, se meu osso tiver com algum tipo de degeneração específica, eu sei que o tratamento é um. Se eu não tenho alteração óssea, se eu tenho uma alteração articular, o tratamento é outro. A tomografia, ela me dá parâmetros de dá ou não para fazer a artroscopia. Igual eu falei, existem contraindicações absolutas, que não dá, que se você pegar só a ressonância, você não conseguiria ver essa contraindicação, quando na tomografia a gente consegue observar essa alteração óssea. Então, quando a gente fala de escada, não quer dizer que eu vou passar por todos os degraus até chegar no último. Às vezes eu preciso sair do segundo e pular para o último. Mas para mim sair do segundo para pular para o último, eu preciso dos exames corretos. O diagnóstico, né? É o diagnóstico correto. Então, meu paciente chegou, passou por todo mundo, viu que tem o deslocamento de disco. Igual o Bernardo falou, se o disco ele desloca, as fibras lá de trás, ela acompanha e ocupa o lugar do disco. A partir do momento que essa fibra ela vai para frente, esse ligamento ele vai para frente, aquele ligamento tem vascularização, tem inervação. Então, meu paciente começa a sentir os primeiros sinais de dor. Na tomografia, por conta desse ligamento ter vascularização, muitas vezes aparece um derrame articular que é nítido, né? A gente pega o exame, tá uma mancha branca ali, então é bem evidente. Então, isso guia muito a gente com os pacientes. Igual o Bernardo falou, tem pacientes que têm o deslocamento de disco, o ligamento ele ocupa esse lugar do disco, ele continua movimentando, fazendo exercício, a vida dele segue em frente, só que ele não tem estomatologia dolorosa. E principalmente homem, né? Nossos pacientes, a maioria que a gente percebe é mulher jovem, que vem com a dor, porque a mulher cuida, o homem não. O homem deixa dar o problema para poder cuidar. No Então, último caso. o que a gente percebe é que quando chega pra gente, a gente vê os exames, já vê que tá num passo que às vezes o tratamento conservador não vai adiantar. Mas do mesmo jeito, a gente passa pelo tratamento conservador, medicamentoso, fisioterapia, acupuntura, para o paciente perceber que fez isso tudo e não adiantou. Aí a gente vai pro passo da artroscopia. Então, para a gente fechar o diagnóstico, indicar a cirurgia para o nosso paciente, até mesmo porque o plano ele não libera se não tiver, se não vê imagem, se não vê laudo. Sim. Então não existe sobreindicação de tratamento. Quando o paciente ele vai para a cirurgia é porque realmente precisa. Então a gente vê no exame deslocamento de disco, derrame articular. Em alguns casos dá para ver até que o disco tá lacerado, tá furado. Então a gente consegue medir parâmetros através do fechamento do diagnóstico. E esse fechamento diagnóstico não é só clínico, ele é tomográfico, ele é de ressonância, ele é radiográfico, ele é um conjunto. Tanto o fechamento diagnóstico como o tratamento. Então, a gente fala assim que o tratamento não é só com a gente, né? Muitos desses pacientes, quando chega pra gente, até levando o caso de contar a história de paciente, uma paciente chegou assim para mim e falou: João, eu sinto tanta dor e eu reclamo tanto de dor que as pessoas não acreditam que eu sinto dor. Então, ela falou assim, eu cansei de falar que eu tenho dor. Por quê? Porque ninguém acreditava nela. Então, o fato de a gente também lidar com essa dor do paciente faz a gente ter um olhar um pouco diferente, de um cuidado um pouco maior. Então, para chegar para a gente indicar um procedimento específico, realmente o paciente precisa. Se ele não precisasse, a gente não indicaria, né? Então, tem muita gente que fala assim, nossa, vocês fazem muita artroscopia, por que não faz já a cirurgia aberta? Se fosse pensar financeiramente, o plano paga mais pra gente se a gente fizesse uma cirurgia aberta. Sim. Na artroscopia, eles pagam a metade do valor que a aberta paga, por exemplo. Às vezes até menos, né, doutor? Até menos. Então, pra gente, a gente fala muito, né? Brinca muito, fala assim, é como eu viro pro meu paciente e falo, o tratamento que eu tô te indicando é o tratamento que eu faria na minha mãe. Se o tratamento que eu tô indicando é o tratamento que eu faria na minha mãe, com certeza é o melhor tratamento possível para se indicar.
Então, algumas pessoas podem até questionar, às vezes é sobre tratamento. Não é, o paciente sente dor, o paciente quer ser resolutivo. O paciente está em 1 ano, 2 anos de tratamento conservador. De receber o paciente que estava tratando conservador há mais de 5 anos. Conservador, entre aspas, né? Como é que trata conservador 5 anos com o Tava paciente sentindo conservando a dor? dor dele, né? Exatamente. Estava mantendo a dor do paciente, não estava sendo resolutivo. Próximo Então, passo. essa questão da indicação própria em tratar o paciente de maneira individual e saber o que real aquele paciente precisa é o que deve ser abrangido, deve ser cuidado desse tipo de paciente, né? Igual eu falei, o paciente, ele reclama tanto de dor que ninguém acredita. Quando eu falei que o tratamento é multiprofissional, paciente que chega pra gente com queixa de dor, geralmente ele tem problema familiar, tem estresse no trabalho, tem problema em casa. Então a gente percebe que às vezes a gente não é só o cirurgião, a gente é o psicólogo, né? Então a gente fala assim, fulano, ó, a gente vai fazer o procedimento, mas se você às vezes não tem como repensar, às vezes você vê essa questão do seu emprego, isso tá te trazendo sobrecarga emocional, isso reflete, né? Então é um somatório de dores. Então, a dor psicológica, ela reflete na dor física. E quando reflete na dor física, às vezes você trata o paciente e resolve a dor física. Mas você fala para ele, ó, se você não tratar essa outra área de sua vida, as coisas às vezes não vão resolver de maneira... da maneira que conforme precisaria ser. Então, esse trabalho da gente também observar o paciente no contexto como um todo, e a gente observar o paciente da maneira de que ele é único, ele carrega uma história. Essa história dele, que ele fala, ela traz muito sobre o seu tratamento. Então, às vezes, você tratar o paciente, igual o Bernardo falou, a gente não trata imagem, a gente trata queixa. Então, se o meu paciente tem uma queixa, ele tem dor, no meu exame existe uma alteração, e você ouve a história dele, você percebe que tudo, a uma coisa vai ligando a outra. E na hora que você vê que uma coisa vai ligando a outra, você consegue dar a orientação correta para esse paciente. Assim como o problema é multifatorial, o tratamento tem que ser Também é multiprofissional. multifator. Exatamente. Que é isso? Excelente, hein? Tô impressionado aqui. Muito bom. E para você, aí, paciente, que está assistindo esse podcast, ó, vou deixar aí na descrição na hora que eu postar o vídeo, vai estar o telefone, o Instagram do Dr. Bernardo e do Dr. João. Marca uma consulta aí com eles, que eu tenho certeza que vocês estarão em boas mãos. Bom? E agora vamos aqui para o pós-operatório da cirurgia da artroscopia. Quanto tempo, repouso, para a pessoa voltar a comer aquela costela, aquela picanha? Como que é esse processo do pós-operatório aí? Comenta aí para nós. Bom, pós-operatório, igual qualquer cirurgia, ele tem que ter cuidado, né? A gente faz o nosso melhor no transoperatório, mas o pós-operatório deve ser levado à risca pelo paciente para ele poder ter uma recuperação em tempo hábil ou no tempo que geralmente é esperado. Então, uma semana aí com alimentação mais pastosa, né? Não pode comer alimento muito duro, muito rígido, tá? 2 a 3 semanas o paciente vai estar naquela fase de transição. No final do primeiro mês ele está comendo tudo ou quase tudo. Obviamente, vai precisar passar por fisioterapia, tá? Vai precisar usar a placa, tá? Por quê? A placa é como se fosse a muleta do paciente. Assim como o paciente que opera o joelho usa a muleta para tirar a carga do joelho, o paciente tem que usar a placa para poder tirar a carga da articulação e ela cicatrizar muito bem. A gente não tem como engessar a boca. Então, você precisa diminuir o máximo a carga daquilo lá, o trauma pós-operatório, para que ela aconteça a cicatrização. Se for tudo isso dentro do tete-a-tete, o paciente com 3 semanas a 1 mês, ele já está liberado para quase 100%. A atividade física, na primeira semana, pode fazer. Né? As restrições maiores são realmente em relação à movimentação e o uso dessa articulação. Né? Comer coisinha mais pastosa, fazer a fisioterapia, né? Tratar a parte emocional, se for o caso. Tá? A gente melhora a anatomia. Se o paciente não tirar os fatores causais, o problema não resolve. Tá? A gente tem um controle. A cura mesmo é difícil, a gente tem um controle. E isso aí tem que ser levado ao longo do tempo para o paciente. Excelente, doutor. E, doutor João, por quanto tempo vocês acompanham o paciente? Beleza, 3 meses, ele já está comendo bem e tal. Por quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Ou pro resto da vida vocês vão acompanhar esse paciente? Como que é isso aí? Como é que funciona o acompanhamento desses nossos pacientes, né?
o pessoal às vezes olha pra gente e vê, nossa, os meninos parecem muito novos, né? Então, o Bernardo, 30 anos, Bernardo? 28. 28 anos, eu tenho 31. Então, igual eu falei, a gente saiu da escola que não abrangia, não tratava a questão da articulação da maneira mais específica. Formei em 2016, né? Então a gente começou a focar muito nessa parte de artroscopia quase ali no início da pandemia, né? Em 2020. Então a gente está trabalhando forte a questão da artroscopia há 3 anos para cá, né? Então a parte de acompanhamento, a gente tem esse acompanhamento de paciente de 3 anos para cá. Desde que a gente começou a fazer, eu acho que, igual a gente estava somando por alto, eu peguei a planilha junto com a Laís esses dias, a gente, somando todas as articulações, dá mais de 200 articulações. Desses pacientes, na teoria, a gente faz o acompanhamento mais de perto, esses 2, 3 primeiros meses, né? Principalmente, igual o Bernardo falou, a gente tem que vigiar, entre aspas, o paciente com o uso da placa. Porque o paciente, ele sai da cirurgia, ele acha que melhorou. E melhora. Só que ele fica desleixado, ele acha que não precisa usar a placa, ele acha que não precisa do acompanhamento. Ele só volta quando lembra da dor. Quando sente dor, ele volta. Então, a priori, de acompanhamento mais próximo desses pacientes, a gente tem acompanhamento de 3 anos para cá. De todos os pacientes que a gente operou de 3 anos para cá em artroscopia, o último degrau, igual a gente falou, foram 3, 4 pacientes no máximo. Tem mais um, quer dizer, a irmã de um colega nosso, que a gente vai operar 4 casos. Então, a gente pensar nesse amplo aspecto, a gente tem um grau de sucesso muito alto. Com certeza. E os pacientes que voltam, quando voltam com a queixa de dor, alguma coisa assim, a gente pede uma nova ressonância. Grande maioria dos casos, quando a gente compara as ressonâncias, o disco estava deslocado antes, voltar novamente na posição. Só que por hábitos parafuncionais, igual o Bernardo falou, ou por deixar de usar a placa, teve uma inflamação aguda, o paciente sentiu dor, a gente entra com tratamento medicamentoso, orienta a volta da placa e melhora. Então, esse paciente, na teoria, ele tem um acompanhamento contínuo com a gente. Não tem contínuo porque ele não volta direto no nosso O consultório. paciente parou a dor, nunca mais você viu. Exatamente. Resolveu o problema dele, Resolveu o sumiu. problema, ele some. Mas do que a gente tem de feito e acompanhado, na teoria, quando ele é mais próximo, a gente dá alta em torno de 3 meses. Mas, na teoria, ele tem que voltar para o acompanhamento. Porque a placa, a gente não, né? Muitas pessoas acham que a placa, você entrega a placa, não precisa fazer mais nada na placa, né? A placa, ela precisa de ajuste, ela precisa de acompanhamento. Às vezes, o paciente fez uma restauração diferente no dentista, ou quebrou um pedacinho da placa e acha que dá para usar daquele jeito, mas não. Na teoria, o paciente ele tem que voltar até o 3º mês específico, e acompanhar pelo menos de ano em ano para acompanhar aquela placa, ver se tem alguma alteração ou não. Excelente. Olha, gostei bastante. Acredito que eu aprendi muito sobre a artroscopia aí. Eu vi que realmente os pacientes estão em boas mãos. Além da artroscopia, vocês são bucomaxilofacial, tem várias especializações. O que vocês tratam a mais aí no consultório, centro cirúrgico? Quais são os procedimentos aí que vocês costumam fazer também? Bom, vamos lá. No consultório, a grande maioria dos pacientes que vêm para tratamento clínico, que é feito em ambiente ambulatorial, hoje, extrações de sisos, dentes inclusos, enxertos e implantes, né? O que está chegando para a gente agora, numa onda que está crescendo, acho que hoje o número de procedimentos, número 1 ainda é a artroscopia, né? Irmão? Mas é a parte estética, né? A gente começou agora no ano passado a fazer a parte de lipoaspiração submandibular, cervicoplastia, platismoplastia, fio para definição de mandíbula. E os nossos resultados, modéstia à parte, estão muito legais. E isso está virando sabe? Tá exponencial o crescimento, né? Não só porque o procedimento é eficiente, os resultados são bons, mas porque muitas vezes o nosso paciente, como o Dr. João falou no começo, a maioria é mulher. Aí vem lá no Instagram, fala, nossa, você faz isso tal coisa? Aí ela vai fazer uma artroscopia e fala assim, não posso aproveitar a anestesia geral e fazer uma lipo de papada? Né? E assim, modéstia à parte, tá crescendo bastante, mas os resultados estão ficando legais. Eu tô gostando de fazer, viu? Tô achando legal essa parte estética também.
né? Eu não sei o que o Dr. João tem para falar aí, mas acho que a minha rotina é basicamente essa e acredito que seja igual dele também. Igual o Bernardo falou, ambulatório é basicamente isso, né? Então, a gente tem uma rotina bem específica, tanto no nosso consultório quanto em consultório de colegas. A gente tem muito caso também que o paciente chega, igual o Bernardo falou, ele vem para tratar a artroscopia, a maioria é mulher, e a mulher já olha lá no nosso Instagram, que é curioso, né? Eu vou operar com tal pessoa, vou olhar alguma coisa, olha no nosso Instagram, vê os resultados que a gente tem com cervicoplastia, bem legais também. E, principalmente também, além de ATM, ortognática, né? Então, o paciente Boa, João, principalmente... quase que eu esqueço. É um detalhe, né? Que a gente quase passa desapercebido, mas a ortognática, igual a gente relatou, às vezes até é um tópico para outra conversa, o tipo de técnica, né, que a gente utiliza. Igual eu falei no início, que a nossa equipe ela é voltada muito no bem-estar do nosso paciente, desde da recepção com a nossa equipe de acolhimento, desde a técnica até o nosso pós-operatório, em acompanhamento multiprofissional. Então, da mesma forma que o Bernardo foi para São Paulo fazer um ano e só em artroscopia de ATM, a gente teve a oportunidade também ir para Florianópolis, passar junto com o Dr. Jonatas, né, a parte de ortognática minimamente invasiva. Então, os nossos pós-operatórios de ortognática com esse tipo de técnica, a gente tem tido resultados fantásticos, assim. Então, hoje em dia, os pacientes que procuram a gente para fazer a parte de ortognática é por conta da técnica, por conta do pós-operatório. Então, a demanda nossa é mesmo maior, assim, no consultório. Igual o Bernardo falou, agora tá uma leva muito grande da parte de cirurgia estética da face, né? Mas eu acredito que 80% do nosso volume ainda é de ATM ortognática, ATM ortognática. Então, a gente opera bastante essa parte específica. Fora isso, eu acho que trauma, né? Porque a gente já fica de sobreaviso em alguns hospitais aqui em Goiânia, que é o Hospital Renascense, o Hospital São Lucas, o Hospital de Acidentados em Goiânia. Neurológico, agora a gente está com ambulatório junto com a doutora Laís, então a doutora Laís tem ambulatório dando acidentados com o neurológico. Eu e o doutor Bernardo, a gente tem ambulatório no Hospital Renascense, no Hospital São Lucas. Então, a gente abrange toda a parte sobre aviso de trauma desses hospitais, quanto a parte de ambulatório, né? Que o paciente chega com dor. Então, quando chega com dor, vai para o nosso consultório. Então, a gente tem toda essa parte abrangente, além do nosso consultório particular, né? Que a gente tá montando agora, né? Em agosto fica pronto, ali no Ório. A nossa clínica, que é uma clínica voltada só para cirurgia. Então, é eu, doutora Laís e doutor Bernardo. Aquela mosaic, então a reforma, se Deus quiser, os pedreiros também, até ali na segunda quinzena de agosto vai estar pronto, mas é um ambiente que é só para cirurgia, então eu brinco, né, meu paciente, ele quer chegar lá, quer fazer uma limpeza no dente, eu não faço, é a parte que é voltada para abranger os cuidados da cirurgia do nosso paciente, então eu acho que é isso, né, que a gente consegue abraçar como um todo, tanto a parte ambulatório, quanto de consultório, quanto hospitalar. E é o que a gente gosta de fazer, né? Graças a Deus. Exatamente. Gente, excelente, bate-papo bacana. E para a gente finalizar aqui e eu ir para os agradecimentos, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem de encorajamento, alguém que tem um sonho de fazer uma ortognática ou se identificou com esses sintomas de artroscopia. Queria que vocês, cada um, deixasse uma mensagem aí de encorajamento, dando uma força para que essas pessoas possam tratar. Vamos lá, então. Bom, primeiro, obrigado, tá, Silvan, por ter recebido a gente aqui, o convite, né, de dentre tantos cirurgiões ter escolhido a gente a dedo, isso para mim é muito importante, tá? Bom, a cirurgia, por muito tempo, como eu comecei falando, foi um estigma de que era um clima pesado, um ambiente pesado, e a gente está tentando transformar um pouco a significância desse termo, né? Para o paciente realmente perder o medo, perder o estigma, né? Se você está indo para a cirurgia, você vai sair pelo menos melhor que você entrou. Se não sair, muito melhor, que é o nosso foco, né? De fazer com excelência, fazer com que você tenha o melhor processo possível, que começa desde o acolhimento até o pós-operatório, né? Hoje em dia, acho que os pacientes que mais têm medo realmente é do procedimento da cirurgia ortognática,
Tá? A cirurgia ortognática, desde que a gente começou a fazer a técnica minimamente invasiva, foi em meados de 2021. É recente, teoricamente, 2 anos, né? Só que a gente está vendo uma ascensão do pós-operatório de paciente com 1, 2 semanas indo para correr maratona. Assim, talvez um pouco, eu fico um pouco com medo, mas o paciente está se sentindo bem, e esse é o mais importante, né? Ele tem que lembrar que o pós-operatório é um curto período de tempo para um grande período de benefício que ele vai ter para o resto da vida, né? O procedimento cirúrgico, ele pode ser mais tranquilo, ele pode ser levado com uma serenidade, pode ser menos pesado, tá? E assim, isso é o que eu procuro buscar, é o que o Dr. João procura buscar, o Dr. Laís procura buscar, e entregar o resultado com a menor morbidade possível. Então, se você quer fazer, se é seu sonho, se você tem interesse, né, procura a gente vai estar tratando você com a maior atenção possível e estou à disposição. Obrigado. Como o Bernardo falou, acho que o convite que fica, né, para os pacientes, porque, como o Bernardo falou, existe um estigma muito grande em relação, principalmente à cirurgia ortognática, né? O paciente digita ali no Google, ele vai ver foto de cirurgia, paciente saindo com a boca amarrada, fio de aço para todo lado, com um furo na testa, porque bateram um preguinho para ter referência externa. Hoje disso, da nossa parte, do tipo de técnica que a gente utiliza, isso já não existe mais. Então, o nosso paciente ele já sai no pós-operatório aos cuidados da equipe de fisioterapia, aos cuidados da nossa equipe de acolhimento, que está desde a hora que entra no centro cirúrgico até a hora que sai, até a hora que vai para casa. Então, o convite que fica é os pacientes que têm interesse, caso queiram fazer uma consulta com a gente, igual o Silvan falou, vai ter o @ nosso, o telefone no final do vídeo, mas que eles entendam e também saibam ter o discernimento de, às vezes, conversar com vários profissionais, né? Não precisa chegar em mim e falar, não, vou conversar com o Dr. João, vou operar com ele. Não, é bom avaliar com outros colegas, que existem excelentes colegas que operam com a gente, que a gente sabe que operam muito bem, mas que o paciente tem que se sentir acolhido, né? Às vezes só a técnica em si, ela não entrega o que o paciente espera. Ela não entrega o que a família espera. Mas o conjunto da obra, tanto a parte técnica cirúrgica quanto a parte da equipe que está por volta, faz muita diferença. Então, o convite e a indicação que eu faço para os pacientes, os colegas que vejam esse vídeo, é que, às vezes, é tirar um pouco da armadura que a gente tem de algo que parece ser muito grande, quando na realidade ele não precisa ser tão ruim assim, né? Igual o Bernardo falou. O pós-operatório ele é um período muito curto perto do tamanho do benefício que aquilo vai te trazer para o resto da vida. Então, às vezes, aquele pedacinho de vida ali que você vai passar tendo um pouquinho mais de dificuldade de alimentação, limitação de quanto à higienização, alguma coisa assim, ela é muito curto perto do tamanho do benefício que aquilo vai te trazer. E pensando em técnicas associadas, hoje em dia o pós-operatório tem benefícios muito maiores, né? Tem cada dia vez mais sendo melhor para o nosso paciente. Então, é isso. E a gente está aberto, às vezes, entrar no nosso Instagram, mandar mensagem lá. E a gente está à disposição para o que vocês precisarem, tirar qualquer dúvida, pode ficar bem à vontade. Isso aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí. Mais um podcast. Muito obrigado, Dr. João. Obrigado, Silva, pelo convite. Dr. Bernardo, eu sei que foi difícil a gente encaixar a agenda aí, o horário, mas deu certo. E quem vai sair ganhando com tudo isso aqui vai ser o paciente. Eu tenho certeza que ele vai ser munido de informação, ele vai se sentir confiante, ele vai entender. E aqueles pacientes que às vezes precisavam tratar e nem sabiam que tinham um recurso, com certeza, ao assistir esse podcast, eles vão ser orientados. Então, eu fico muito feliz. E o intuito do meu podcast é esse, é levar informação para que várias e muitas, e 1.000, 10.000, a quantidade máxima de pessoas sejam alcançadas e realizem um sonho. Porque eu tenho comigo a cirurgia ortognática, a cirurgia de artroscopia da ATM, é um sonho que a pessoa, ao fazer, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, meu muito obrigado à Dinâmica aí, que sempre está aí patrocinando também os nossos vídeos. Muito obrigado. Até a próxima. Compartilha aí o nosso podcast com a família, o amigo, curte e até a próxima.
Obrigado. Até mais, Valeu. obrigado. Até mais. Tchau, tchau.